Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa cabine do filme, o espaço semanal que vocês encontram para falar e refletir sobre cinema. Cinema, ou também conhecido como a sétima arte, é uma arte muito completa e complexa. O cinema envolve a atuação, claramente, mas envolve também direção, roteiro, fotografia, produção de arte, figurino, maquiagem. Muitas são as artes envolvidas, trilha sonora, né? Muitas são as artes envolvidas para criar essa mágica que é o cinema. E o cinema passou por muitas transformações nesses mais de 120 anos aí de existência. Parece muito, mas não é, né? São pouquíssimos anos de cinema. Começaram ali no final de 1800, começo de 1900, os irmãos Lumière, aquela história toda que a gente já sabe, né? Que o primeiro filme, ou que eu acho que a gente sabe, mas que para quem não sabe, o primeiro filme, né, que eles foram passado era um trem em direção à plateia, as pessoas correram com medo que aquilo fosse real, não estavam entendendo o que, que era aquela tecnologia, o que, que era aquela imagem que estava vindo na direção deles. E por muitos anos o cinema foi mudo, não tinha tecnologia para colocar som, não tinha tecnologia para colocar cor, né, no filme. A Alice Guy Blaché foi a primeira cineasta que pintou o frame ali, pintou o papel, a imagem do filme, e como muitos outros foram criando, e foi imagina a corrida ali para criar o melhor câmera, a melhor transmissão, e colocar música, e depois veio o som, e depois veio a cor, e tudo isso são formas de transmitir imagens, mas acima de tudo, formas de contar histórias, formas de transmitir sensações. O título desse episódio é um título pomposo, e até um pouquinho prepotente, eu diria. Razão ou emoção? O que é o cinema, afinal? É uma discussão eterna, né? For the ages, como se diz. Porque cada pessoa tem a sua opinião, tem a sua visão. Mas hoje, tive uma discussão muito legal no meu grupo de cinema que eu queria compartilhar com vocês. E me fez refletir muito e eu acho legal compartilhar essas reflexões, porque vem muito na esteira do que esse podcast preconiza, que é expandir, é ampliar e trazer discussões que nos façam pensar e refletir e sair melhor do outro lado é o que faz valer a pena a vida, né? Então, em primeiro lugar, eu queria mandar um beijo enorme para os meus colegas do Clube do Cinema, do Clube do Crítico. Muitos deles já estiveram por aqui, vocês já viram, já ouviram, já conhecem o Fábio, o Vitor, o Adam, é, pessoas muito queridas, a Jaque, o Tiago, pessoal que eu adoro, o Henrique, muita gente legal que participa, que assiste, que comenta, que me manda feedback, que a gente troca, que voltarão aqui. Inclusive o nosso professor queridíssimo, Márcio, parabéns pelo programa, pelo projeto, por tudo que você tem feito por nós e pelo cinema. Então, eu quero mandar um beijo enorme para você. A Fábio e a Gabi também estiveram aqui. Então, assim, são pessoas que eu conheci graças ao clube, que a gente tem discussões e conversas praticamente diárias sobre o cinema e a sétima arte. Isso me expande muito. Conversar sobre arte, conversar sobre qualquer coisa, né, nos expande. Mas quando ela tem um viés que é fazer crescer, que é fazer pensar, que é nos tornar pessoas diferentes, melhores, é muito melhor. Então, eu tenho, assim como eu tenho meus grupos de discussão de literatura, vocês sabem que eu sou meio a meio aqui, né? Eu amo cinema é uma parte gigantesca da minha vida, mas a literatura também é. E é muito o mesmo viés, né? É a mesma origem de contar histórias, e de contar histórias através de sensações. A literatura tem a linguagem das palavras, que é a linguagem da minha vida. Eu vivo com palavras, eu trabalho com palavras, eu escrevo, as palavras são a linguagem da minha vida, mas o cinema transmite isso em imagens, que é uma outra linguagem igualmente bela. Por muito tempo, quase 2 anos, eu escrevi uma coluna para uma revista mensal que falava de adaptações, né? Eu falava do livro e falava do filme. Eu adoro fazer isso. Ou eu vejo o filme antes, ou eu leio o livro antes. Quando eu sei que vai ter um filme de um livro, eu corro para ler o livro antes, para não fazer, para fazer uma comparação, mas não para julgar o filme, mas para entender as diversas formas que aquela história pode ser contada, as diversas linguagens que podem ser usadas para contar uma mesma história. Porque é isso que é uma adaptação, uma tradução para o cinema. Não é uma coisa ipsis literis, né? Não é você pegar uma obra e você transcrever. É você trazer todas essas outras coisas que eu comecei o episódio falando, que é a imagem, que é o som, que é a cor, ou às vezes o preto e branco, como a gente fez aqui no episódio com o Márcio, né? O episódio do preto e branco. Então, como você vai contar essa história? Quais são os elementos que você tem à sua disposição que você vai escolher, como diretor, como roteirista, como produtor de um filme, para contar essa história?
Então, eu gosto muito dessa transposição, e Hollywood também, né? Porque nós temos visto muitas adaptações de livros, de contos, de quadrinhos, né? Que estão fazendo muito sucesso. Aí vem aquelas discussões férreas, né? Ferrenhas ali dos amantes, dos puristas que querem que siga fielmente a história, versus aqueles que acham que não, que você tem que ter uma liberdade criativa. Eu sou da liberdade criativa, mas não muito, sabe? Não perder a essência, não perder muito foco, porque se a obra fez sucesso, é porque ela tem um roteiro que cativa, ela tem uma história que cativa. A forma que você vai contar essa história, ela pode ter desvios. Agora, a história em si não pode ser totalmente alterada. Porque senão você está contando outra história. Então, é melhor você dar outro nome para aquilo, né? Não, não é aquela história que você está contando. Então, agora, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito fã do Senhor dos Anéis. Vocês sabem que eu gravei um episódio falando todo o meu amor pela saga. Eu assisti os filmes, agora que eu estou lendo os livros, e por causa da série, né, Os Anéis do Poder, da Prime Video, eu estou me esmiuçando e adentrando melhor na história do Senhor dos Anéis antes dos acontecimentos dos filmes. Está sendo incrível, assim, esse mergulho pela Terra-média, pelos Silmarillion, sei lá se é seu nome, por todos os lugares que se passam, os personagens novos e os inventados, e tá muito legal. Mas já tem muita gente falando que não segue fielmente, que criaram personagens novos, e assim, eu sinceramente, eu acho que nesse momento não tem problema. Não tem problema você adaptar e colocar atores negros, tá muito certo, inclusive. Você está trazendo uma história para os dias de hoje, então vamos representar as pessoas de hoje, vamos trazer atores que trabalham. Só porque o cara é negro, não vou colocar na história porque no original o Tolkien não colocou, não tem nada a ver, né? Então, assim, as adaptações passam por esse processo. Mas o que eu quero voltar, para amarrar que não desviar, é que passam pelas emoções. A gente tem visto muito isso, como o cinema mexe com a emoção. Como que as pessoas compram um lado, e assim, é embate atrás de embate, até às vezes demais, né? Mas a gente que vive em mundo polarizado, principalmente no Brasil nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que cuidar para entrar nessas polarizações também, porque excessos nunca são bons, né? Tanto para um lado, tanto para o outro. Assim, o excesso é sempre destrutivo. Então, a gente precisa encontrar um caminho, um espaço para diálogos. É isso que eu faço aqui, é isso que o Tadeu e a Lua fazem nas terças-feiras, é trazer novidades, é mostrar outras visões e trazer, assim, aguçar a vontade, aguçar a curiosidade ou a criatividade, não sei. Alguma coisa que desperte, né? E sempre me desperta. Esse episódio, esse podcast sempre me despertam. Só fazendo parênteses que os próximos têm convidados incríveis que eu tô louquíssima para vocês conhecerem, para vocês ouvirem. Tem temas e convidados maravilhosos, já estão alinhados aqui para esse programa, então vai ser lindo demais. Mas hoje vocês vão ficar aqui comigo nessa reflexão sobre o cinema, razão ou emoção. Por que eu falo? Eu já vou entrar na razão. Eu tô na emoção ainda, no que é o despertar o sentimento, porque o cinema, a arte em geral, mais especificamente o cinema, eles mexem muito com isso, né? Com o momento que a gente está assistindo o filme, com quem que a gente está assistindo aquele filme, se a gente está feliz, se a gente está triste, a idade que a gente tem, se a gente se identifica com um personagem ou com o outro. Já cansei de ver, assim, meme na internet, tipo, sei lá, por exemplo, um filme, esses dias eu ouvi do Dirty Dancing, uma menina reclamando, falando que quando ela era mais nova, ela assistiu a primeira vez o Dirty Dancing, ela super se identificava com a protagonista, com a Baby. Ela, não, ela tem toda a razão, é isso aí, tem que ser livre, tem que viver. Daí hoje ela mais velha viu de novo e fala, gente, mas a menina era menor de idade, andando sozinha por um resort, saindo com o professor mais velho, o pai dela tinha toda a razão. Então, assim, o filme não mudou, é o mesmo filme dos anos 80. Quem mudou foi a menina que estava assistindo e a visão que ela tem da história. Como eu comentei com vocês, né, numa outra ocasião do Beleza Americana, que eu sempre falo que foi um filme que mudou muito para mim quando eu fiquei mais velha e fui entender. Aí eu acho que entra o componente da razão na avaliação de um filme. É a nossa idade, mas a maturidade, acima de tudo, tanto pessoal quanto cinematográfica. Porque o que acontece? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente tem a tendência de buscar mais, né? De entender mais, de ir atrás. Então, quem gosta de cinema, como o pessoal que eu mandei um beijo aqui, do meu grupo de cinema, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente debate, a gente conhece novos diretores, a gente vai atrás de novas formas, principalmente muito por causa do Márcio, que incita a gente no clube, mas por nossos próprios interesses. Então, um exemplo recente, eu gosto muito do Robert Eggers, que fiz o episódio aqui do Robert Eggers com a Adam. Eu fui ver a filmografia, fui entender de onde ele veio,
E eu fui entender as referências, o Shakespeare que ele traz ali, as referências de obras de arte que ele coloca no Farol. Então eu fui atrás, eu fui entender mais. Por sinal, eu sou essa pessoa, viu, gente? Essa pessoa que termina uma série, vai estudar, vai ler o nome de todos os atores, entrar no Instagram de todo mundo, querer entender mais o que está acontecendo, por que está acontecendo. Eu sou essa pessoa. Eu não eu saio num filme, eu já vou atrás, de referências, já vou entender de onde veio. Então, esse é um dos motivos que eu tenho esse podcast, né? A minha curiosidade, minha vontade de saber mais, de buscar o material fonte, de saber quem foi o autor, quem que adaptou. Então, tudo isso entra aí a parte da razão, da gente querer entender mais. Por que Cidadão Kane é um filme tão cultuado e ficou tantos anos na lista do melhor filme do mundo, de todos os tempos, umas listas de críticos super importantes? Porque ele tem aspectos técnicos que revolucionaram o cinema na época que ele saiu. A forma como ele é filmado, o ângulo da câmera, o contraste da luz. E tudo isso eu aprendo em livros de cinema, indo atrás, pesquisando, porque se eu assistisse o filme sem ter lido isso, eu ia ter só o impacto da emoção. O que aquele filme me passou. E não que isso esteja errado, não. Muito pelo contrário, o cinema está ali para dizer o que ele está querendo dizer, digamos assim. Ele tem que falar sozinho, ele tem que dizer o que ele veio, aqui veio, para que veio. Mas a gente entender o contexto faz toda a diferença na hora da gente entender a genialidade por trás de um filme, por trás de um diretor, por trás de um ator. Certa vez me perguntaram como é que eu conseguia, uma amiga mais jovem, né, me perguntou como é que eu conseguia identificar, não porque ela é mais jovem, enfim, mas ela era mais jovem, se um ator era bom ou ruim. Como é que eu conseguia identificar uma atuação boa ou ruim? E aquilo me fez pensar, porque hoje em dia, para mim, é muito natural você conseguir dizer: ah, essa atuação é boa, essa atuação é ruim, essa atuação podia ser melhor, ele atua. O que eu tenho? Eu tenho tempo, eu tenho outros filmes vistos, eu tenho outros filmes analisados, eu tenho referências, eu tenho como comparar essa atuação com outras. Então, assim, é muito difícil você estar começando a ler filmes, você dizer se aquela atuação é boa ou ruim, porque você não tem referência, você não consegue dizer, você não debateu, você não viu outras atuações do mesmo ator. E só para caso alguém tenha ficado curioso, a minha resposta para ela foi: você acreditou que aquilo era real? Que aquilo realmente estava acontecendo, pareceu falso, pareceu encenado. Porque um bom ator, ele se transforma no personagem, você não lembra que ele está atuando, né? Então, para mim, essa é a forma mais simples de dizer se um ator é bom ou se um ator é ruim. Se ele convence facilmente. Um filme tem que ter esse tom, em geral. Todos os elementos do filme não podem parecer forçados. Então, o corte, né, não pode ser abrupto, a edição tem que ser tranquila e continuada, né? Tem que ser uma coisa fluida. A música tem que entrar na hora certa. São elementos que não podem te incomodar. Sabe quando você está assistindo um filme e a música começa a te irritar? Porque a música tá fora da tom, não tem nada a ver com a cena. É porque tá mal feito, tem alguma coisa errada. Ou um roteiro que tá indo para um caminho e de repente aparece aquele que a gente fala, o personagem ex-máquina, né? O vilão ex-máquina, que surge do além, do nada, para resolver alguma coisa, ou uma solução que aparece do nada. Isso é um roteiro mal feito, é um roteiro com soluções fáceis. É uma história que é previsível, não que seja mal feita, às vezes ela tinha esse intuito mesmo. Mas é muito interessante a gente analisar como as coisas acontecem, como elas chegam para a gente, né? Como que a gente realmente recebe isso, né? E o cinema tem todas essas linguagens, e uma delas sendo errada pode dar muito errado. Então, por que em premiação, por exemplo, o Oscar, que é a maior premiação do cinema, né? Por que em premiação você premia em partes o filme, antes de você premiar o filme como um todo? Você premia a música, você premia a edição, você premia o ator, a atriz. Porque às vezes uma dessas coisas foi exemplar, foi fora de série, assim, foi tão boa que merece ser premiada, mas como um todo aquele filme não funcionou. Ou ele teve uma atuação brilhante, mas o roteiro era mais ou menos. Normalmente o roteiro ajuda, tá? A atuação também. É muito difícil o autor tirar lei de pedra, mas assim. Às vezes a música é fora, a edição ficou ruim, o diretor não dirigiu direito, que também é outra questão, né? Como é que a gente sabe se o diretor é bom? Aí entra um outro episódio, que é o episódio dos autorais, né? Que eu trouxe o Tarantino, que eu sempre falo dele, falo do Nolan, falo dos diretores e escritores, que é muito mais fácil, né? Quando você escreve alguma coisa, você dirigir a tua própria visão. Agora, quando você tem que dirigir a visão de outro, é mais complicado. Então, quando a gente sabe se um diretor é bom,
é muito como ele coloca todos esses elementos. O diretor, para quem não tem muita, né, familiaridade e tal, ele é como se fosse o regente, como se ele fosse o maestro de uma orquestra. Então ele tem todos os elementos à disposição, mas é ele que vai dizer como é que aquilo vai fluir, como é que aquilo vai funcionar. É uma baita responsabilidade, nem sempre funciona. Então, às vezes, o cara é um super diretor, mas fez um filme mais ou menos, entendeu? Porque ele testou, porque algum elemento ali não funcionou, porque também, né, gente? Não dá para esperar que eles que acertem sempre. São pessoas, são humanos, tem interferências de estúdio, tem outras coisas que às vezes acabam deturpando a imagem do o que o diretor queria. E existem filmes, por exemplo, Primer. Primer é um filme que eu vi graças ao Clube do Crítico. A gente discutiu e até agora eu não entendi nada. É um filme super confuso de ficção científica, mal feito. Você vê que ele não tinha dinheiro. Assim, os atores praticamente não trocam a roupa, a filmagem, uma câmera parada. Mas é uma história super original e, como eu falei, super confusa. Então, assim, não, às vezes não adianta também ter muito dinheiro que a história acaba ficando genérica, como tem acontecido com muitos filmes da Marvel e da Disney, né? Desse estúdio gigante, desse conglomerado gigante, que está fazendo fortuna, fazendo continuações, fazendo remakes, reboots e live actions. Então, assim, é aquela coisa. Você tem que ter todos os elementos orquestrados de uma maneira muito boa. E mesmo assim, é capaz do episódio do filme não funcionar para você, né? Então, por exemplo, conheço pessoa, não vou citar nomes, mas beijo, Vi, que não gosta de Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um filmaço, que tem 1 milhão de pessoas que assistiram, ganhou todos os Oscars, concorreu, né, o terceiro. Até hoje faz muito sucesso, os atores foram surgiram e ficaram famosos graças a esse filme, e tem gente para ele não funciona o filme. E acontece, tem grandes gênios que, né, você vai ler lá os melhores diretores de todos os tempos. Aí você vai ver o filme dos caras e fala, mas é isso é a genialidade do cara. Aí você pode até entender pela razão por que aquilo é genial. Você pode até entender, não, esse filme realmente, ele mudou o cinema, a filmagem foi totalmente inovadora, ele trouxe um roteiro original, mas para mim não funcionou. Para mim não rolou, eu não consegui identificar, entrar na história. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que essa discussão do cinema, se o cinema é bom, se o cinema é ruim, claro, tem filmes, claramente, eu já falei isso mais de uma vez, que a gente percebe que é barato, é mal feito, as atuações são forçadas, tipo, vários filmes do Adam Sandler. Não, ultimamente eles têm feito alguns bons, né? Mas assim, que às vezes essa é a intenção, esse é o intuito do filme. Ou filmes ruins, claramente ruins, mas a gente gosta. Isso também é um episódio vindouro. Eu adorei esse tema, inclusive. Obrigada, Hugo, pela sugestão. O Hugo também está sempre trazendo, a gente está sempre trocando coisas sobre cinema. Um beijo para você. E às vezes a gente vê claramente que o filme não é bem feito, mas a gente se envolve na história, a gente gosta da forma que vai ser contada, ou porque a gente viu num grupo de amigos, ou porque a gente estava num dia mais aberto. Então a arte é muito menos o que ela é e muito mais como a gente recebe. Isso, para mim, é o fundamental. E essa discussão me veio muito porque hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio, faleceu o grande diretor, né, o Godard, com 91 anos. E o Godard mudou no Velho Vague francês, ele trouxe um estilo de cinema que é muito autoral, que tem diálogos até soltos entre si, uma história assim que ela vai caminhando como como se fosse a vida. Ele vai, é até confuso, porque não tem um começo, meio e fim, claros, ele não tem uma jornada do herói clara, como a gente está acostumado. É confuso no sentido que são coisas aparentemente desconexas que vão acontecendo, e do mesmo jeito que começou, acaba. Então, é uma nova forma de cinema que é muito mais dia a dia, digamos assim, muito mais diálogos, muito mais pés no chão. Vocês já devem ter visto, se vocês seguem Instagrams de cinema, como eu, vários trechos de obras do Godard, porque ele tem diálogos muito interessantes, muito inteligentes. Mas tem muita gente que não gosta, que não consegue entender e entrar na história, no que ele está querendo passar. Então, essa discussão começou hoje isso, falando, gente, ele era um dos maiores, mas muita gente não viu ou não gosta do que ele fez. Ou não gosta de uma parte do que ele fez. E tá tudo bem não gostar. Você pode até entender, eu entendi por que racionalmente ele tem que ser, ele é compreendido como um dos grandes, mas assim, para mim não funciona. E tudo bem, sabe? Eu acho que essa é uma das eternas discussões da arte, que é uma discussão muito forte também, premente na literatura, a tal da alta literatura e baixa literatura, né? Aqueles livros mais de consumo rápido, aquelas historinhas mais envolventes que você lê muito rápido, seria uma literatura baixa, e os clássicos, né? Os Machados, as Clarices, os Tolstóis seriam as altas literaturas. E, gente, não tem nada a ver essa discussão.
Eu já tive ela em algumas vezes com algumas pessoas, e graças a Deus, em todos os grupos que eu circulo, todo mundo concorda que isso não faz sentido nenhum. Você consegue ver um valor literário maior em certas obras que 100, 200, 300 anos depois continuam relevantes, 400, 500, 600, como Shakespeare, por exemplo. Porque são obras extremamente complexas, porque elas falam além do tempo que elas estão, elas conversam com a nossa própria condição humana, e ela não mudou em 500 mil anos. A gente é o mesmo ser humano, com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças. Já existem livros que você leu, você acabou de ler, você já esqueceu. Ele, ele te deu aquele quentinho na hora que você estava lendo e pá, acabou. Ou um livro de autoajuda desses que você lê, se sente melhor, tira um site ou outro, e de repente você lê outro, você lê outro, você lê outro, você vê, parecem todos iguais. Né? Que inclusive é uma grande fórmula da literatura também, que é fazer esses livros leitura fácil e venda rápida. E tá tudo bem também. Não são livros melhores ou piores. Se ele cumpriu a função dele, o objetivo dele, se ele mudou alguma coisa na vida de alguém, ele já serviu para alguma coisa. Então, essa discussão de alta literatura e baixa literatura não tem nada a ver. Só que ela acaba engessando muitas vezes a gente. A gente mesmo fica com preconceito por alguns filmes, com algumas histórias. Não vou ler esse livro, não, porque esse aí é livro. Tal escritor, John Green, por exemplo. John Green é um escritor que escreve livros para adolescentes, para jovens adultos, para colocar bastante pejorativamente como ele é chamado. E ele escreveu Culpa das Estrelas, que é um livro incrível. Eu li todos os livros de John Green, ou quase todos. E eu acho livros muito legais e são muito inteligentes. Eles têm uma pegada muito reflexiva, mesmo que o público dele, principalmente por um público que é direcionado mais jovem, ele consegue contar histórias leves, quer dizer, sempre tem uma desgraça, né? Mas assim, é fácil de ler, é rápido de ler, mas elas pegam no lugar mais profundo. Eu acho que, inclusive, por isso que ele fez tanto sucesso e faz ainda. Porque ele conversa com as pessoas num nível um pouco mais profundo. Então, isso é muito legal. E daí você vai dizer que é um livro ruim, pode não funcionar para você. Você pode ser que na cidade que você esteja agora, nas vivências que você esteja preferindo ler sei lá, um Neil Gaiman, uma fantasia mística, ou você prefira ler um Philip K. Dick, que é um dos grandes paixões literárias da minha vida. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento como pessoa, e o que aquilo conversa com a gente, né? Tem a história da biblioteca, né? Eu não lembro quem foi que falou isso, se alguém souber me fala. Mas que você tem que ter uma biblioteca mais livros não lidos do que lidos, porque isso sempre demonstra o quanto você ainda tem para aprender, quanto você ainda tem que crescer, e te deixa sempre instigado a querer saber mais. Alguém que já tem uma biblioteca muito grande não lida falou isso, com certeza, mas é meu caso e das minhas amigas e amigos que leem muito também. Eu, inclusive, converso com vocês olhando aqui para todos os meus livros, muitos deles viraram filmes, como eu comentei, e é essa questão de, assim, eu fui ver, arrumar meus livros e a minha lista de filmes preferidos, tem muita desgraça, né? Tem muito filme triste, tem muita história que termina mal, mas é porque eu gosto de boas histórias, e às vezes uma boa história não termina bem, ou ela não termina. E isso tá legal, tá tudo bem, é isso mesmo. Ao mesmo tempo que eu gosto de Notting Hill, que é um filme maravilhoso e super, até bobinho na questão de história, mas a trilha sonora, as atuações, a fotografia, né? Aquela passagem de tempo ali que ele vai andando em No Sunshine When She's Gone, e daí vai mudando primavera, verão, outono, inverno para mostrar que passou um ano ali. Todos esses elementos que o cinema usa para transformar para transformar uma história num algo maior, uma coisa épica. Então, um filme épico não precisa ser uma grande batalha, não precisa ser um Star Wars que se passa pelas galáxias e além. Pode se passar aqui, pode ser uma história com um personagem, com dois personagens em preto e branco. Uma história épica é aquela que nos marca e nos transforma. Então, não importa se a gente não sabe quem é Godard, se a gente nunca viu um filme do Godard. O interessante é a gente estar sempre na busca. Eu acho que a gente está sempre querendo aprender mais, consumir mais. Mas eu só gosto de filme de ação. Será que você não assistiu uma coisa diferente, uma fantasia, um documentário? Será que você não vai aprender mais? Será que você não vai gostar de outras coisas? Eu acho que o único perigo é a gente se conformar com o que a gente já conhece. Mas isso em qualquer área. É a gente se ficar ali no quentinho do conforto, né? Eu gosto de filme de ação, só vou ver filme de ação. Tá aí um mundo de coisas que existe para você conhecer. Pode ser que você não goste, mas pode ser que você ame e que aquilo te transforme. Então, o que eu sempre falo, né, é a gente trazer essa expansão, essa imensidão da arte que está toda aí para gente. E a gente buscar conhecer mais, seja na literatura, seja no cinema, é a gente buscar essa expansão dentro da gente, porque a arte é um espelho, né?
Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente busca conhecer o mundo, mais a gente vai ter curiosidade e sede de conhecer as coisas. Então, eu acho isso, assim, impagável. Então, poesia, por exemplo, é um gênero que eu sei que muita gente não gosta. E tem poesias que transformam a vida das pessoas, realmente transformam, assim, que fazem refletir, que tocam fundo. E assim como muitos filmes poéticos, né? São filmes com pouco diálogo, com imagens, às vezes até aparentemente desconexas, como, por exemplo, aquele da... Nossa, esqueci o nome agora. Árvore da Vida. É um filme que é extremamente poético. Ele tem imagens, ele tem sons, ele tem atuações contidas, focadas, pontuais. E é um filme, eu confesso, para mim foi difícil. Eu mesmo amando poesia, eu achei um filme muito diferente do que eu estava acostumada. Mas ele me fez pensar, tanto que até hoje eu pensei nele, lembrei dele aqui. Eu não fiz roteiro de filmes, eu fui falando os filmes aqui conforme eu fui lembrando e ele veio na minha mente. Então, assim, me marcou de alguma forma. Então, eu acho que isso que a arte faz, isso que vai acontecendo quando a gente vai buscando outras coisas. Então, eu não sei quem era Godard. Não tem interesse em conhecer. Então beleza. Mas aí, você não quer conhecer outra coisa? Você não quer conhecer outro Truffaut, conhecer Bergman, conhecer a Agnes Varda, tantos diretores que passaram. Isso aí também entra a conversa que a gente teve. Eu não lembro com quem exatamente que eu falei sobre isso. Mas a gente falou sobre essa questão do filme velho, né? Esse filme velho, não existe filme velho. Só existe filme que a gente ainda não viu, só existe livro que a gente ainda não viu. Por que a gente todo mundo lê Shakespeare ou faz releituras de Shakespeare e ninguém fala que é velho? Então por que o cinema acontece isso, né? Porque o filme às vezes é mais antigo, ele tem uma percepção de mundo diferente, às vezes a gente tem que dar uma contextualizada ali no machismo, no racismo, entender a época que o filme foi feito. Mas daí a gente dizer que o filme necessariamente por causa disso é ruim? Não. Às vezes ele tem muitos elementos bons e que ainda funcionam super bem, tipo o Mágico de Oz. O Mágico de Oz é um filme de 1939. O filme é claramente mal feito, assim. Tipo, a Dorothy no começo, ela tem umas cenas. Reparem se for assistir de novo. Que ela tá com duas tranças na frente. Uma hora as tranças são compridas, uma hora as tranças são curtas. Parece que cai o Babyliss ali e dela prende. E é um filme que a gente sabe que teve altos problemas de bastidores, né? O ator que fazia o Mendilato ficou com intoxicação da tinta, daí tiveram que trocar. A própria Judy Garland, tipo, já era mais velha, ela teve que amarrar os seios ali, né, para parecer mais novinha. O cenário é claramente pintado, mas ainda é um filme mágico. Ainda é um filme que nos transporta mesmo. Eu ainda tenho medo daqueles macacos horrorosos, né? Jesus amado. Que macacos me traumatizaram na minha infância, aqueles macacos voadores horrorosos. Mas o filme ainda é mágico, ainda é lindo. A gente ainda vê ela seguindo pela estrada dos tijolos amarelos em busca daquela casa metafórica, em busca daquela tudo que ela queria fugir, depois ela fica tentando voltar. E das amizades que ela faz no caminho. E é incrível, é incrível. Aí, para vocês verem como tudo é uma questão de como contar essa história. Escreveram um livro chamado Wicked, que é a história da bruxa lá do oeste, a bruxa verde que derrete quando ela joga água. E fizeram um musical sensacional em 2005 na Broadway chamado Wicked. E ele conta essa história de uma outra forma. Já que eu tô falando de histórias, razões e emoções, eu vou contar para vocês essa porque é muito incrível. O filme inteiro da Dorothy se passa como se a bruxa fosse a vilã. E a gente não questiona isso, inclusive porque, né, foi bem maniqueísta. A Dorothy é a mocinha e a bruxa é a vilã. Mas essa história do Wicked, eles contam do ponto de vista da bruxa. Eles contam a história da bruxa e como se tudo aquilo que estivesse acontecendo fosse apenas de fachada. Fosse apenas para mostrar o que aquilo estava sendo visto e não o que realmente estava acontecendo. Então, assim, ela era vista como uma bruxa, então ela assumiu essa persona, mas ela era uma boa pessoa. As coisas que aconteciam por trás eram outras. Então, eles contam toda uma história, como se fosse uma história de bastidores da história do Mágico de Oz, que funciona lindamente, que tem uma trilha sonora de arrepiar. Eu tive o prazer de ver na Broadway e ver os macacos voadores, sim. Mas, assim, como contar essa história de uma outra forma e continuar emocionando? Você pega a emoção daquela história original e você transporta ela para uma outra história nova. Nesse caso, 100% autoral. Mas é isso que como eu falei que a Disney está fazendo remakes, reboots, live action, né? Tá voltando com histórias antigas. É muito isso de mexer com a emoção. A Disney sempre foi mestre, né? Em mexer com a emoção da gente. Então, assim, você vê um filme da Disney, já tem a musiquinha que começa, você já entra ali no castelo, você já sabe que vai esperar coisas emocionantes.
mesmo não tendo trilha sonora, mesmo os filmes que não são cantados. E quem foi para Disney, já quem teve esse prazer, essa sorte, eu tive, felizmente, sabe também que os parques da Disney, tudo que a Disney faz, tem essa aura de magia, de transportar. Então a Disney sabe mexer com a emoção das pessoas. Então eles viram que emoção dá dinheiro, óbvio, né? Então eles estão trabalhando com o quê? Com uma emoção muito poderosa, que é a nostalgia. A nostalgia de tempos mais antigos em que nós éramos mais felizes. Ou não, né? Na nossa mente a gente acha que era mais feliz. A gente lembra só dos tempos bons da nossa infância e adolescência. Normalmente da infância. Aí que a Disney entra. A Disney pega essa nostalgia, mexe nessa emoção e faz histórias que são muito simples, que têm roteiros que seguem fielmente a jornada do herói. Muitas vezes trazem personagens que já são conhecidos, para as pessoas se sentirem mais à vontade com aquela história. Contam velhas histórias de novas formas. Tá certo? Tá errado? Eu não sei. Para mim, não atrai. Não é o tipo de filme que eu busco. Eu busco sempre coisas diferentes, novas, como eu falei, que me expandam. Mas não dá para negar que mexe com o nosso sentimento de alguma forma, nos faz lembrar de alguma coisa. Né? Inclusive, eu não posso deixar de falar da polêmica do trailer da Pequena Sereia Negra. E, gente, passou da hora de parar de ter racismo, né? Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Eu sei que você que está me ouvindo aqui não tem esse problema. Espero. Mas, assim, é ridículo as pessoas ficarem reclamando, porque, assim, porque a Branca de Neve Nossa, troquei todas as mocinhas, mas a Ariel é negra. Gente, pelo amor de Deus. Vai discutir que não precisava de um remake, que, sei lá, a Pequena Sereia não precisava de um live action, que a história é batida, ou que é desatualizada, é machista, o que quiser. Mas reclamar porque a menina é negra é muito fora de... Não faz nem sentido nenhum na minha cabeça, sabe? Não tem sentido nenhum. Deixa a menina fazer o trabalho dela lá. Se a Disney tá afim de fazer esse filme, a guria topou. Se eles querem contar essa história de novo, deixa. Quantas Cinderelas tem, né? Umas últimas, uma pior que a outra. Então, assim, não é esse o motivo pra gente criticar uma obra, tá? Eu acho que racismo, homofobia, isso aí nunca é motivo de crítica pra nada. Tem que ter outros tipos de argumentos. Quer reclamar que a história é batida, como eu falei, reclama. Mas não vai reclamar que a atriz é negra. Não tem nada a ver. Feito esse adendo, porque eu precisava desabafar, porque, gente, cada coisa que a gente lê, né, na internet, a gente tenta fugir, mas às vezes a gente tropeça umas baboseiras dessa, né? Porque, como eu falei, a arte tá aqui para expandir a gente. Se eles querem expandir a história recontando de várias formas a mesma história, tá lá para eles fazerem isso. E, como eu falei também, a arte é muito mais como a gente recebe do que ela dá. Então, se você não quer ver, você não assiste. Ninguém tá te amarrando na cadeira para assistir o negócio lá. Ninguém tá obrigando a ver 50 séries, 30 filmes, 47 curtas. Gente, a gente é livre para decidir o que a gente vai ver, o que a gente vai ler, o que a gente vai fazer, ou o que a gente não vai fazer. Essa coisa de você ter uma lista interminável, invisível, interminável de coisas para ler, para fazer, para colocar em dia, né? A gente nunca vai colocar em dia, gente. A gente pode ter 1 milhão de vidas, a gente não vai conseguir ler tudo que a gente quer, a gente não vai conseguir ver tudo que a gente quer. Importante é a gente saber o que a gente quer fazer na hora, o que a gente quer priorizar, o que faz sentido para a gente naquele momento, o que conversa melhor com a nossa alma. É isso que a gente tem que fazer. E se a gente não viu aquele filme, se a gente não conhece aquele diretor, se a gente não leu aquele livro, não tem problema. Eu acho que essas cobranças sociais também, que nos levam às vezes, atropelar a emoção em busca da razão. Então, eu quero rever um filme que eu gosto muito. Tá bom, vai lá rever. Por que eu tenho que ver um filme novo? Por que eu tenho que ver um filme mais novo que acabou de entrar no streaming da moda? Eu posso rever o mesmo filme de novo? Posso. O feriado, não vi nenhum filme. Eu fiquei vendo série. E série boba ainda. Sabe aquelas sériezinhas assim que, tipo... Não que seja uma série que não seja boba, né? É a mesma coisa. O conceito de boba é muito relativo. Mas, assim, uma série leve. Que eu queria desligar meu cérebro e viajar na história. E foi isso que eu fiz. Eu podia ter visto um monte de filmes e me atualizado na filmografia de um monte de gente? Podia. Tava com vontade? Não. Então, eu acho que a gente também se dá um desconto e seguir o que a gente está com vontade de fazer é mais importante. Mas eu me propus, eu entrei num clube, tudo bem, mas as coisas mudam, às vezes não deu tempo de ler, às vezes não deu tempo de ver o filme. Aí a gente tem que deixar a nossa emoção falar mais alto e seguir e fazer o que a gente está sentindo mais vontade de fazer, o que a gente está sentindo que o nosso coração está mandando. Na verdade, eu acho que a gente sempre tem que fazer isso quando se trata de arte, sabe? Eu acho que, assim, concluindo o que eu estou dizendo para vocês aqui há um pouco mais de meia hora, é que, assim, a razão é importante, é interessante para a gente entender o porquê das coisas. Então, eu vi um filme com a Rachel Weisz uma vez, e com o Tom Hiddleston, eu não lembro o nome agora. Mas o filme é embaçado, assim. Ele é meio granulado, sabe?
Ele é bem sufocante, assim, ele é agoniante. Chegou no final, eu falei, meu senhor, o que eu acabei de ver? E daí eu fui ler sobre o filme. E o filme falava que justamente a fotografia era desse jeito, porque era uma história que se passava depois da guerra, para mostrar como os personagens estavam se sentindo ali, o sufocamento que eles estavam passando. Então, assim, o filme cumpriu a missão, porque eu não entendi que era proposital, granulado, para passar esse sentimento, mas eu senti o sufocamento. A emoção estava ali. A razão me ajudou a entender a emoção, mas a emoção estava presente. Então, a arte está aí para emocionar, para fazer sentir. O livro, o filme, para rir, para chorar, para confortar, para nos fazer refletir, ou às vezes só para nos tirar de onde a gente está. Mas eu acho que na briga da razão e emoção, quando se trata de arte, a emoção sempre ganha. Então, se você quiser só ver filme de ação, vê só filme de ação, sabe? No meu ponto de vista, da minha cadeira aqui na minha casa, para mim, eu quero sempre buscar coisas novas, mas nem sempre eu quero também. Sempre, digamos assim, no sentido humano da vida, mas tem dias que eu não quero. Então, se você tá numa fase de ver filme de ação, se você tá numa fase de ver documentário, se você tá. É tudo bem também. Sabe, eu acho que a gente tem que parar com esses do's e don'ts, né? Com esse sim, fazer e não fazer, com essas listas, com essa cobrança interminável que a gente coloca em cima da gente para fazer uma coisa que é lazer. Arte é lazer. Mesmo que a gente viva disso, que a gente não viva sem, ela tem que ser esse prazer, ela tem que trazer esse momento de elevação de alma. Senão não faz sentido a gente estar assistindo um filme, não faz elevação no sentido de assim, sublimação. Eu posso assistir as branquelas e tô elevado, tô rindo, eu tô me divertindo com a minha família, sabe? Inclusive, um beijo pra minha irmã, fã número 1 das branquelas, sempre tem uma tirada. E assim, é um filme claramente ruim, é uma tecnicamente péssimas, as atuações são horrorosas, a maquiagem é medonha, é uma cópia literal do Quanto Mais Quente Melhor, que é um dos filmes que eu mais gosto, da Marilyn Monroe, Tony Curtis. E é um filme divertido, é um filme que a gente virou piada interna aqui, é um filme da minha família, que a gente veio rever junto. Então, aí a emoção ganha sempre, porque ela sempre vai mexer no que é mais humano dentro de cada um de nós. Então, eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão, e também não era para chegar a nenhuma conclusão, era para refletir com vocês aqui. Quero saber o que vocês acham se o cinema é razão ou emoção. Eu sei, eu concordo, a razão ajuda a gente a entender e querer saber mais. A gente é muito movido pelos porquês, né? Então, a gente saber o porquê, por que o diretor pensou isso, por que ele fez aquilo, por isso que a gente busca making-offs, bastidores. Eu sei que eu falo a gente porque é bem procurado isso, né? As pessoas realmente, em geral, vão atrás. Mas a arte tem que funcionar sozinha, ela tem que funcionar sem nada disso. Você tem que olhar para um quadro e ele tem que fazer sentir alguma coisa, nem que seja nada, né? Nem que você fique apático. Ele já está te fazendo sentir alguma coisa. Então, eu acho que na briga a emoção ganha, a razão ajuda, mas a emoção é o que nos guia, e nos guia porque a gente quer fazer, que a gente quer ler, o que a gente quer conhecer. Então, eu acho que era essa a reflexão de hoje. Eu não sei o que vocês acham, o que vocês pensam. Se quiserem compartilhar comigo, fiquem à vontade. Vocês sabem que eu tô aqui para ouvir, para trocar. Mas se eu posso usar a minha voz aqui, nesse dia, nesse momento, para falar com vocês nesse podcast, que está aqui semanalmente há mais de um ano, para falar alguma coisa, busquem leveza, paz e amor no que vocês consomem. Pode consumir drama, terror, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, sigam o que vocês sentem vontade de fazer. Não assistam algo porque vocês têm, porque vocês acham que precisa. Porque o tempo da gente é finito, né? O tempo acaba. Como eu falei no poema que eu fiz recentemente, né? O tempo, ele não vai durar para sempre. Até, na verdade, não é isso, né? É uma coisa um pouquinho mais poética. Deixa eu achar aqui para vocês para ficar bonitinho, né, gente? Porque já que eu vou me citar bonitinho aqui no programa. Mas o que eu quero dizer o tempo acaba. Então vamos usá-lo da melhor forma possível. Então eu vou encerrar com esse meu poema, e que é tic-tac, o tempo passou. Ora, agora. Então aproveitem todos os agoras de vocês, que quando vocês podem escolher, que escolham algo que faça sentido para vocês. Um beijo para todo mundo, espero que tenham gostado das reflexões de hoje, sintam-se beijados, abraçados, e como se eu tivesse ido lá de vocês conversando sobre isso, tá bom? A gente se vê semana que vem com convidados maravilhosos que estão vindo, aceito sugestões de temas ainda, mas ainda vai ver muita coisa boa, hein, gente? Cinema, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer. Um beijo para todo mundo e a gente se vê na semana que vem.